Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. Hoje eu vou contar a história de um dos perrengues ainda não contados do último mochilão pela Europa. É a história do apartamento que não alugamos na Romênia. O cenário do perrengue é Brașov, na Transilvânia, Romênia. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal sobre Brașov e sobre o castelo de Drácula. Nós, meu namorado e eu, estávamos em um hostel não muito bom, que eu até mostrei lá no vídeo de Brașov, e como nós tínhamos achado Brașov uma cidade bem fofa e queríamos ficar ali um pouco mais, pensamos em alugar um apartamento por uns dias. Encontramos então um imóvel no Booking, um apartamento bem localizado no centro da cidade, por um valor aí que nós podíamos pagar. Fizemos então a reserva. Ia ser uma ótima oportunidade de descansar um pouco daquela rotina de hostel que a gente já estava seguindo há várias semanas. E aproveitar até para lavar roupa suja, já que tinha máquina de lavar no apartamento. No dia marcado para nós entrar no apartamento, eles enviaram as informações sobre o check-in, que funcionava no sistema de self-check-in, lá por mensagem no Booking, para a gente poder entrar no apartamento. Eles enviaram uma senha para abrir uma caixinha que ficava ao lado do portão de entrada, o portão que dava acesso ao pátio em que ficava, a porta do apartamento propriamente dito. Dentro dessa caixinha, a gente abriu com a senha que eles enviaram e tava as chaves do portão para entrar no pátio e da porta do apartamento propriamente dito. Encontramos a caixinha, deu tudo certo para abrir a porta, chegamos na porta ali do apartamento e daí que foi a surpresa. Para nossa surpresa, na verdade, para o nosso choque completo, a gente encontrou o apartamento completamente revirado, cheio de coisas, de roupas, de malas abertas, tinha garrafas de refrigerante pela metade, tinha cigarros no cinzeiro, tinha coisas para todo lado do apartamento. Na hora, ficou bem claro que havia alguém ali usando aquele apartamento, embora não houvesse nenhuma pessoa, ninguém dentro do apartamento. Não era possível ficar no apartamento naquelas condições. O Edson, meu namorado, então, pegou o telefone, ligou para o número de contato da reserva do Booking, e eles não eram os proprietários, eles eram apenas a empresa que administrava alguns imóveis e até pensaram na hora que eram os donos do lugar que estavam ocupando o apartamento de alguma maneira. Garantiram que iam ver o que estava acontecendo, dar um jeito, providenciar aí uma solução para a retirada das roupas, para a limpeza do apartamento, para a gente poder efetivamente entrar. Eu não estava muito acreditando nessa história, porque nas condições que estava o apartamento, levaria horas para deixar ele em condições de uso para nós. Mas a gente ficou ali na porta do lado de fora, esperando, para poder entrar no apartamento pelo qual a gente tinha até já pago. Daí, cerca de 20 minutos, meia hora depois, eles nos ligaram para dizer que, de fato, tinha acontecido um erro na reserva. Aquele apartamento estava reservado, as pessoas que estavam hospedadas ali iam ficar por mais dias, não iam sair naquele dia, e eles não tinham outro apartamento disponível para dar para a gente. Que era nós que devia procurar outro lugar para ficar, e ainda por cima, que como era domingo, que eles só devolveriam o valor pago por nós, na reserva, no outro dia, na segunda-feira, que era o dia útil quando era possível fazer isso. A gente tinha feito essa reserva usando o cartão de crédito da conta internacional, que debita na hora. Então, tinha esse problema, eles tinham ficado com o nosso dinheiro, já tinha sido debitado da nossa conta, e a gente não tinha mais esse valor, ele só ia ser devolvido no outro dia, na segunda-feira, quando eles providenciassem para fazer o estorno. E a gente daí pediu, façam aí, deem alguma solução, se vocês não têm um apartamento para dar para nós, arranjem um quarto de hotel ou algum lugar para a gente ficar pelo menos essa noite como forma de compensação, Só que a resposta deles foi, se virem, a gente não tem outro apartamento, a gente não vai pagar um hotel, façam o que vocês quiserem, não temos solução, vamos devolver o dinheiro amanhã. Ponto. Então, de repente, ao invés de dormir em um apartamento nosso, que a gente tinha reservado e pago, a gente simplesmente estava no olho da rua, sem saber para onde ir com todas as nossas coisas e sem nem ao menos o dinheiro que a gente havia pago já pelo apartamento. Gente, bateu um cansaço, foi uma sensação de derrota tão grande naquele momento, uma sensação de impotência, de estar num país aí diferente e simplesmente não saber para onde ir.
Felizmente, a gente já conhecia um pouco a cidade, porque a gente já tinha chegado em Brașov há mais ou menos 2, 3 dias. Então, né, a gente já tinha uma ideia de como é que era a cidade. E a solução foi pegar todas as nossas coisas e mochila, mala, tudo, e sair, né, caminhando, pensando, procurando uma solução. A gente, né, daí achou outro hostel, bem ali também na região central da cidade, que a gente já tinha passado ali pela frente diversas vezes. Eu mostrei esse outro hostel também no vídeo lá de Brașov. A gente simplesmente chegou lá, né, e pediu um quarto na hora. Felizmente eles tinham cama. E depois acabou se revelando uma péssima ideia, porque, né, aquele hostel, como eu mostrei no vídeo, não tinha nem mesmo internet própria deles. Enfim, foi só derrota, só ladeira abaixo daí em diante. Mas, naquele momento, foi o que dava para fazer. Felizmente, apesar da gente estar com aquele dinheiro que a gente tinha usado para pagar o apartamento, que já tinha saído da conta preso até pelo menos o outro dia, a gente tinha, claro, a nossa reserva, então a gente tinha como pagar uma noite no hostel. No caso, a gente reservou ali direto 2 noites para nós dois. Mas eu fico pensando o que a gente teria feito se a gente tivesse acabado de chegar na cidade sem conhecer absolutamente nada, ou se fosse, por exemplo, super tarde da noite, que, tipo, ficaria muito mais difícil simplesmente sair caminhando com todas as coisas no meio da noite, no meio da rua, para procurar uma hospedagem, outro lugar para ficar. Então, seria uma situação ainda pior do que aquela que a gente estava passando. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando nas pessoas que estavam naquele apartamento, que, né, no caso, eles nem chegaram a ver a gente, talvez nem ficaram sabendo que a gente entrou no apartamento deles. Mas imagina só, você ter alugado um apartamento num lugar, deixar suas coisas, achar que é só seu, que tá seguro, e do nada chegar alguém e simplesmente entrar no apartamento porque tem a chave, a gente tinha a chave, a gente recebeu a chave para entrar lá. Tipo, se a gente fosse pessoas de má índole, a gente poderia até, talvez, ter roubado alguma coisa. Então, imagina o que poderia ter acontecido. Então, eu, sinceramente, ainda prefiro estar do meu lado da situação, no lado da pessoa que ficou na rua, do que simplesmente, né, ter o meu apartamento invadido por alguém. Claro que a gente, né, no caso, não mexeu em nada, mas pensem no que poderia ser, né? Imagina chegando no meio da noite e, tipo, as pessoas estarem dormindo lá dentro. Então, assim, hashtag que é situação. Nessa situação, que foi completamente improvável, eu nunca imaginei que passaria por algo assim, é difícil dizer, tem um plano B, faça isso ou aquilo para se precaver de uma situação assim, porque é realmente completamente inusitado, foi um erro da parte da empresa que administrava o apartamento de não bloquear naquelas datas no Booking e deixar disponível para reserva. Então é muito surreal, não tem muito o que possa fazer numa situação assim, a gente realmente fica refém ali da pessoa que está oferecendo aquela hospedagem. Eu acho que a única coisa que pode ajudar numa situação dessas é realmente ter uma reserva de dinheiro que possa ser usada aí para pagar um quarto de hotel, um novo hostel ou qualquer coisa, caso aconteça algo de ter que sair, de ter que procurar outra hospedagem, como a gente fez. Essa coisa de ter a reserva de dinheiro para usar numa situação assim é a única coisa que dá um pouco de segurança numa viagem, especialmente se for uma viagem aí com pouco planejamento, em que a gente vai definindo, né, a cada dia os próximos passos. Me conta aí nos comentários se você já passou por uma situação parecida ou o que você teria feito nessa situação. Não esquece de deixar o seu like e nos vemos no próximo Destino Improvável.